Oi, gente, continuando aqui. Peraí. Calma aí que não deu certo. Tá, pronto. Vamos lá. A gente estava falando sobre as alterações microbianas a partir de proteínas dos alimentos, né? Então, a putrefação, que é o apodrecimento, é um processo deteriorável, resultante da utilização anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio, das proteínas e substâncias nitrogenadas não proteicas. Ocorre a formação de substâncias com odor pútrido, ou seja, fedorentas, tá? E decomposição para os casos que a degradação é aeróbica, com oxidação dos produtos metabólicos. Então, basicamente, é a formação de odor ruim a partir de substâncias com presença de nitrogênio na presença ou não de oxigênio, tá? Especificamente em alguns peixes, como o atum bonito, a cavalinha, pode haver a formação por algumas bactérias de uma grande quantidade de histamina nos tecidos, tá? Essa presença de histamina ou outras aminas biogênicas em concentrações acima de 100 miligramas por gramas, elas têm sido relatadas como responsáveis por alguns casos e surtos de intoxicação. E essas estaminas, elas se formam a partir do metabolismo de histidina, que é um aminoácido presente em alguns alimentos, principalmente nesses peixes da família Scombridae, que pode ser decomposta por ação de algumas bactérias, principalmente Proteus morgani, tá? Então, a Proteus morgani, ela pode degradar a histidina presente nesses peixes, produzindo histamina. Histamina é o que causa alergia, né? Tanto que quando a gente tem uma reação alérgica, a gente toma um antihistamínico, certo? Bem, existem ainda alterações a partir de lipídios, que são as gorduras, tá? Então, as gorduras presentes nos alimentos estão sujeitas a processos de hidrólise e oxidação. Hidrólise é a quebra, a oxidação é o consumo a partir de oxigênio, tá? Que resultam na formação de vários compostos. O processo hidrolítico, que é a quebra, é catalisado pelas lipases, que são enzimas de quebra, tá? Enzimas produzidas por algumas bactérias, principalmente dos gêneros Acinetobacter, Aeromonas, Pseudomonas, Alcalígenes, Enterobacter, Flavobacterium, Micrococcus, Bacillus, Staphylococcus, muitas delas psicotróficas, ou seja, que se desenvolvem em baixas temperaturas e associadas com a deterioração de alimentos gordurosos mantidos sob refrigeração. Então, às vezes, quando a gente tem pode haver um processo de hidrólise de alguns alimentos gordurosos mesmo na refrigeração, mesmo na geladeira, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, é muito comum a gente ver isso em coco, leite de coco. Às vezes a gente tem um coco, mesmo na geladeira ele fica rançoso, chocolate, mesmo se a gente guarda ele na geladeira, ele fica rançoso. Por quê? Porque essas bactérias, a maioria delas são psicotróficas, ou seja, elas conseguem se desenvolver em baixas temperaturas. Tá? Ainda em relação às alterações, às deterioração
deteriorações a partir de lipídios, os óleos puros e as gorduras não são atacados por micro-organismos porque os óleos puros e gorduras não têm água, né? E os micro-organismos não crescem na ausência de água. Já os alimentos gordurosos que contêm alguma quantidade de água têm uma situação diferente. Então, eles podem ter uma condição que seja favorável ao desenvolvimento de micro-organismos. Se a interação entre a água e a gordura é baixa, há a existência de uma fase aquosa associada e há uma existência de uma fase aquosa associada à gordura, isso é suficiente para o desenvolvimento microbiano. É o que acontece, por exemplo, em alimentos como a margarina, a manteiga, o creme de leite. Tá? A gordura deteriorada é denominada rançosa, cabendo diferenciar a rancificação hidrolítica, que geralmente é de origem microbiana, da oxidativa, que usualmente não envolve a participação dos micro-organismos, embora alguns bolores, como aspergillus e penicillinum, produzam enzimas que possam fazer a rancificação também, tá? Então, quando a gente tem gordura deteriorada, a gente chama de rancificação, tá? A rancificação, então, ela pode ser hidrolítica ou oxidativa. A hidrolítica é a que envolve micro-organismos. Ela geralmente tem uma origem enzimática, ela pode ser causada por micro-organismos, onde ocorre a liberação de ácidos graxos e dos triacilgliceróis, sendo que os de cadeia curta, como o ácido butírico, capróico e caprílico, causam odores estranhos, tá? Já a rancificação oxidativa, ela independe de micro-organismos, então ela produz substâncias com aroma pronunciado e desagradável devido à decomposição de peróxidos em compostos carbonílicos. Tá? Então, geralmente, essa rancificação oxidativa, ela não é causada por micro-organismos. Eu estou mostrando aqui só para diferenciar os dois tipos de rancificação, tá bem? Mas ela também produz algumas alterações de aroma e em um certo nível, rancificação de sabor, tá certo? Bem, existem ainda outras alterações, né? A gente falou sobre alterações de odor, a gente falou sobre alterações. Juju, a mamãe tá trabalhando agora, tá bom? Mãe, você falou que vai filmar. Eu tô filmando. Depois a mamãe deixa você ver, tá bem? Tira da boca esse negócio. Existem ainda alterações na viscosidade. Então, alguns micro-organismos, eles são capazes de hidrolisar polissacarídeos, que são moléculas formadas por várias unidades de açúcares, e eles realizam um processo inverso, ou seja, eles polimerizam disacarídeos. O que quer dizer? Eles juntam várias unidades de disacarídeos, juntam várias sacaroses, tá? E formam hidrocoloides. Com isso, eles aumentam a viscosidade de alguns produtos, tá? Alguns micro-organismos são leuconozoque mesenteroides, Bacillus subtilis, Escherichia coli utilizam sacarose e maltose para a produção de amiloses e dextranas. Essas substâncias alteram o alimento, produzindo um limo superficial em sólidos ou alterando a viscosidade em alimentos líquidos, tá? A Enterobacter aerógenes e alcalígenes, eles aumentam a viscosidade do leite. Então, eu não sei se vocês já viram, quando o leite fica mais viscoso, quase talhando, até o leite, às vezes a gente vê esse fenômeno também em iogurte, que geralmente tem algumas marcas de iogurte que eles que são, tem
aspecto de iogurte grego, né, que é o iogurte mais durinho. Mas tem outros que é um iogurte para ser mais líquido, mas ele fica mais viscoso. Pode ser por atuação de uma dessas bactérias, tá? Tem ainda outras bactérias que alteram a viscosidade de leites e de sucos concentrados, então pode haver também uma alteração em sucos. Pseudomonas, elas provocam aparecimento de limosidade superficial em carnes refrigeradas. A gente já vai ver na aula de carnes, tá? Não sei se vocês sabem, quando fica acima da carne, assim, tipo um brilho, como se a carne estivesse molhada, com um aspecto, assim, nojento. Essa limosidade superficial é causada por pseudomonas, bactérias da espécie pseudomonas. Existem ainda alterações de coloração. Os pigmentos, quando são hidrossolúveis, eles se difundem na água livre do alimento e podem ser visualizados localmente ou em outros pontos. Os lipossolúveis, eles são visíveis nos pontos onde há o crescimento bacteriano, então você tem uma cor localizada. Os pigmentos hidrossolúveis, eles são... A gente tem a atuação das pseudomonas, que geram, por exemplo, pigmentos fluorescentes, então pode ter o desenvolvimento de cor amarelo esverdeada e pigmentos não fluorescentes. Clororafina verde, fenazina laranja e piocianina azul. E tem os pigmentos lipossolúveis, serrátia, que é rosa ao vermelho, flavobacterium, que gera pigmentos amarelo, laranja ou vermelho, chromobacterium, que geram pigmentos violeta, alobacterium e alococcus, que causam pigmentos vermelhos também. Existem ainda alterações devido ao crescimento de bolores, fungos, né? Os bolores, eles têm um crescimento apenas oxidativo, eles são ativos produtores de enzimas que podem hidrolisar os polissacarídeos, ou seja, várias unidades de açúcar, sendo algumas das espécies de argélios importantes nesse tipo de deterioração. Alguns bolores são produtores de proteinases extracelulares, outros têm uma atividade lipolítica. Os bolores tornam o alimento inaceitável para o consumo, porque o seu crescimento é visível. Eles causam deterioração de grãos, cereais armazenados, ou algumas espécies produzem micotoxinas, causando um impacto grande no alimento, né? A presença de micélio, de fragmento de hifas ou de esporos em alimentos industrializados é uma razão de rejeição do produto, uma vez que a presença desses fenômenos, ele indica que houve utilização de matéria-prima de má qualidade ou de falhas higiênicas do seu processamento, tá? Eu havia colocado aqui a imagem de um pão embolorado para sinalizar essa alteração, mas eu mostro para vocês aqui no Google. Sim. Ó. Vendo? Bem, deu certinho mais 15 minutos, então eu vou encerrar por aqui e a gente volta com a nossa aula de carnes. Beijo.